Boa tarde, alunos. Eu sou a professora Ana Paula, do segundo ano. Alguns já me conhecem, né, que já vieram para a aula, mas outros ainda não me conhecem. Então, estou aqui me apresentando, serei a professora de vocês durante esse ano letivo de 2021. E hoje nós vamos começar a nossa aula de Geografia, lá na página 3 da nossa matéria de Geografia. E qual é o tema do nosso assunto de hoje? Somos todos iguais? Esse é o tema do nosso assunto da aula de Geografia. E o nosso tema vem com a pergunta: nós realmente somos todos iguais? É isso que nós vamos saber, né? E o que nós vamos fazer nesta aula é compreender como as nossas características se tornam únicas, verificar a diversidade étnica e cultural e estabelecer as relações de respeito com a grande diversidade existente, tá bom? Então, vamos continuar. Aqui temos um textinho de introdução que fala assim: você já deve ter ouvido alguém falar a seguinte expressão: somos todos iguais. Mas realmente somos todos iguais? Será mesmo que somos todos iguais? Perante a lei e a justiça, sim. Porém, cada pessoa possui características próprias que as diferem uma das outras. Todos são iguais perante as leis, mas somos diferentes porque temos nossas próprias características. Então, observando as pessoas que estão ao nosso redor, nós podemos observar que essas pessoas, elas possuem características diferentes que as tornam únicas. E essas características vão além das aparências físicas, como a cor dos olhos, a cor da pele, do cabelo, a altura. As pessoas, geralmente, elas possuem modos, maneiras de pensar, de agir, de falar. E por isso é muito importante respeitar a opinião de cada um, tá bom? Então vamos continuar. Respeito à diversidade. Todas as pessoas são diferentes, mesmo os gêmeos, que são parecidos fisicamente, mas eles têm características próprias. Eles têm ali o seu jeito único de ser. E são essas características que os tornam diferentes. Essa característica que nos tornam diferentes formam a nossa individualidade. E a individualidade é considerada uma das grandes dificuldades para viver com outras pessoas, o convívio social, visto que nem todas as pessoas elas se respeitam e toleram a diversidade humana. Nem todo mundo respeita o jeito de uma pessoa ser. Por exemplo, se existe alguém que é mais tímido dentro da sala de aula e os outros alunos da sala não são tímidos, vai ter alguém que não vai respeitar ali o jeitinho do colega e vai querer dizer: poxa, deixa de ser assim, vem aqui com a gente, para com isso, isso é chato. Nós temos que respeitar, não devemos agir dessa forma. Se ele não quer, então a gente vai respeitar, porque isso é uma característica dele, que torna ele diferente dos demais alunos, tá bom? Então, essas características, essas diferenças se manifestam nas nossas condições sociais, ali no convívio com outras pessoas, e também no nosso gênero. O que é gênero? Gênero feminino, gênero masculino. Com a etnia também, e também com a nossa capacidade física e intelectual, tá? Então, vamos passar a página. Vamos lá. Próxima página aqui, respeitar a diversidade. Respeitar essa diversidade é essencial para o exercício da cidadania. Então, respeitando essa diversidade, nós fazemos com que o exercício da cidadania seja garantido, de acordo
De acordo com o quê? De acordo com a nossa Constituição Federal Brasileira. Isso está na Constituição, nós temos que nos respeitar. Perante a lei somos todos iguais, sem distinção. Todos são iguais perante a lei, ninguém é melhor que o outro. Então devemos sempre respeitar todas as pessoas e sempre prestar atenção nas nossas atitudes perante essas pessoas e respeitar as características de cada um. Então, como vimos anteriormente, a diversidade que existe entre as pessoas não ocorre somente na aparência física, né? Ela está presente também na maneira de ser e em como cada um reage a determinadas situações. Essa diversidade é considerada cultural a partir do momento em que é formada pela influência dali do nosso convívio, do meio que vivemos. Então, a partir do momento que essa característica ali, ela influencia no meio em que vivemos, ela já é considerada uma característica cultural, tá bom? Então, em que casos ela é considerada cultural? Seja na nossa casa, seja na nossa rua, na escola, se influencia ali aquele ambiente, ela já é considerada uma característica cultural, tá? E geralmente essas influências formam o nosso caráter e a nossa maneira de viver, mas também podem influenciar a aparência física, dependendo do lugar onde nascemos, tá? Como vemos aqui nessas imagens abaixo. Nós temos as crianças africanas, que elas vivem ali um meio cultural diferente do nosso, crianças asiáticas e as crianças brasileiras. Vocês veem a diversidade ali de cada uma dessas pessoas? Cada um são influenciadas de forma diferente, com culturas diferentes. Também existem características físicas, né, na aparência que são diferentes das outras crianças. Ao observar as imagens, você também pode perceber que o local onde nos originamos influencia a nossa característica física. O local onde a gente nasce também influencia na nossa característica física. Embora, hoje em dia, o avanço da miscigenação, ou seja, a mistura entre pessoas dos diversos grupos étnicos, vem tornando as diferenças menos evidentes. Então, as pessoas ali estão casando, por exemplo, uma pessoa da Ásia, um japonês, casa com alguém lá dos Estados Unidos, aí mistura ali as etnias e aí vai nascer uma criança diferente. Ou então um pai africano casa com a mãe lá da Europa, então nasce uma criança diferente. E isso é a miscigenação cultural. Então ali a mistura de duas etnias, de dois povos que se fundem e cria uma criança já com características diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma diversidade cultural muito grande, porque os nossos povos, é um povo misturado. Tem europeu, tem asiático, tem africano, tá? Então são pessoas de vários lugares do mundo que vieram para o Brasil e transformaram o Brasil num país cheio de diversidade cultural, tá? E existem pessoas com características diferentes em todo lugar. Nós podemos ver pessoas loiras, morenas, pessoas ruivas, pessoa do cabelo liso, pessoa do cabelo enrolado, pessoa alta, pessoa baixa. Então, existe uma diversidade muito grande aqui, tá bom? Então, aqui vamos passar para a nossa atividade. Vamos para a atividade. A atividade se encontra na página 5 do nosso livro, tá? Então, vocês só fazem acompanhar a atividade na página do livro. Aqui na primeira questão, observe a imagem e posteriormente marque sim ou não para as afirmações. Você vai ler a questão, aí vai estar dizendo aqui, a letra A. As duas crianças possuem características diferentes.
As duas crianças possuem características diferentes. Você vai dizer se sim ou não. Ela possui ou não possui? As duas crianças são negras. Elas são negras ou não são negras? Então você vai responder se sim ou não. Aí na segunda questão está dizendo: no espaço abaixo, faça um belo desenho que represente você e os seus amigos. Não esqueça de dar atenção às características de cada um. Então, você vai fazer aqui um desenho, tá? Nessa imagem abaixo. Vamos para a próxima questão. Aqui. Para você, seria melhor se todos fossem iguais ou diferentes? Isso aqui é uma pergunta pessoal sua, tá? Você pode conversar com seu pai, com sua mãe, e ele vai lhe ajudar na resposta. É uma pergunta pessoal, tá? E aí, depois vem um caça-palavra aqui embaixo, que você vai procurar as palavras nesse quadradinho, as palavras, tá? E na quinta questão, você vai utilizar essas palavras do quadro para completar as lacunas das frases que tem aqui embaixo, tá bom? E aí, aqui na próxima questão, vocês vão marcar com X ali a que você acha que está certo, tá? Isso é um questionário sobre você mesmo, sobre o seu comportamento, tá bom? Então, você vai assinalar ali as características que você acha que você deve melhorar, que você deve ali aperfeiçoar, tá? Aí aqui tem um racha-cuca que você pode fazer se quiser, tá bom? Então, essa foi nossa aula de geografia, foi a nossa primeira aula de geografia utilizando o livro, tá? É uma aula bem fácil e uma aula muito importante que fala sobre o respeito e a diversidade das pessoas, tá bom? Então, espero que gostem, que aproveitem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu vou lhe responder com todo prazer, tá? Beijo, tchau!